irmãos pelo sacerdócio e também pelo serviço, cumprimentando também os diáconos. Desejo cumprimentar os ministros extraordinários da comunhão eucarística, certamente nessa comunidade, irmãos e irmãs consagrados à obra de Deus, aqueles que labutam também conosco nas mais diferentes pastorais, e vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que aqui se encontram presentes, como igualmente aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o Evangelho de hoje acontece no norte de Israel. Vocês sabem, Jesus nasceu no sul, perto de Jerusalém, mas é exatamente no norte o local onde Jesus vai viver com a sua família. Jesus vai viver em Nazaré durante 30 anos. Durante todo esse período, Jesus esteve principalmente, com os seus irmãos, como os evangelhos nos mostram, os seus pais, os seus parentes, os seus amigos, aqueles que faziam parte, da tribo do norte, e portanto todos chamados de irmãos e irmãs do Senhor. Mas depois dos 30 anos, depois da ação, do Espírito Santo, depois de tudo aquilo que o Pai, havia lhe revelado, depois de conhecer os meandros do comportamento humano, depois de perceber como a sociedade se organizava e viviam, e Jesus esperou com tranquilidade 30 anos, finalmente ele toma uma grande decisão. Ele sai de Belém e vai para uma cidade portuária muito conhecida e muito privilegiada, certamente a região mais bonita de todo Israel. Ele vai para uma cidade chamada Cafarnaum, que ficava diante de um grande lago, que os antigos até hoje chamam de Lago de Genezaré, ou então Mar da Galileia. Pois bem, ali Jesus certamente, comprou ou alugou uma casa. Afinal de contas, ele durante 30 anos fora trabalhador braçal, como nós sabemos, seguindo a profissão de seu pai, José, carpinteiro, mas também todo carpinteiro naquele período fazia igualmente o trabalho de pedreiro, construindo monumentos, construindo casas. É isso que Jesus fez, e talvez, imagino, que pelas suas economias, ele comprou uma casinha ali em Cafarnaum. Naquela cidade, Jesus também escolhe os seus primeiros discípulos, e aquela cidade era tão importante que havia ali uma sinagoga de tamanho médio. Quando eu digo sinagoga, significa um templo, para a leitura da palavra de Deus, para o conhecimento dessa mesma palavra, principalmente dos 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, que é chamado de Torá. E Jesus, homem piedoso, vai naturalmente todos os sábados e um modo especial fazer as suas orações junto com a comunidade, porque também diariamente a sinagoga ficava aberta para que as pessoas pudessem fazer as suas orações, elevar o seu coração a Deus e contemplar aquela palavra que ficava atrás de um véu, para que as pessoas não se esquecessem que essa palavra fora inspirada pelo Senhor. Pois bem, o Evangelho de hoje nos fala exatamente desse encontro de Jesus com a comunidade. O Evangelho nos disse que é no dia de sábado, e Jesus está lá para não apenas beber da fonte da palavra, ele que é a palavra, mas também para ensinar a palavra, porque Jesus é a escola que nós precisamos e é o mestre que abraçamos para entender a vontade de Deus, para compreendermos melhor a palavra e o projeto do Altíssimo na nossa vida, e também para praticarmos o bem que ele pede que a gente faça. Ora, o que é que vai acontecer a partir daquele momento, meus irmãos e minhas irmãs? Jesus está pregando, e naquele local que era dividido, de um lado os homens, do outro lado as mulheres, e finalmente na parte central, como numa igreja ficavam os sacerdotes, pelo menos 10, para que o culto pudesse ser aberto, e muitas vezes aquele que lia a palavra e meditava a palavra, era aquele que também devia explicar a palavra de Deus. Jesus fora preparado desde criança para isso,
porque os meninos iam para a sinagoga desde os 7 anos de idade, e ali era a escola. Aprendiam a língua hebraica através da sinagoga. Era um ambiente que Jesus conhecia bastante, e ali ele começa a pregar para as pessoas. Resultado: quando Jesus começa a pregar, um homem que estava cheio do espírito maligno começa a reclamar contra Jesus, começa a falar contra Jesus, e o espírito que havia dentro desse homem, o espírito maligno, reconhece quem é Jesus. Ou seja, o Senhor veio aqui para nos incomodar, o Senhor veio aqui para nos atrapalhar, o Senhor veio aqui para nos tirar, mas nós queremos permanecer aqui para atrapalhar a vida dos outros. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos mostra, em primeiro lugar, que o inimigo conhece Jesus Cristo. Afinal de contas, o diabo é um anjo decaído. Ele esteve diante de Deus durante um certo tempo, porém, alguns deles se revoltaram e simplesmente resolveram negar aquele que é o Altíssimo, como aconteceu com os nossos primeiros pais, cuja serpente havia dito: olha, quando vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a Deus. A mesma coisa aconteceu com os anjos. Afinal de contas, aquele que havia dito essa coisa tão terrível para os nossos primeiros pais é também aquele que está na sinagoga reclamando contra Jesus, para que aquele povo se perdesse, para que aquele povo se confundisse ao ouvir a palavra. Para que aquelas pessoas pudessem se afastar da graça de Deus que devia ser revelada a todos. Pois bem, o que é que Jesus faz, meus irmãos e minhas irmãs? É o que nós veremos já já. Ora, quando nós olhamos e observamos a palavra de Deus em nossa vida, nós imaginamos que jamais o espírito maligno poderá nos atrapalhar, poderá nos tirar do caminho. Existe um detalhe fundamental que nós não podemos esquecer. Aquele espírito maligno estava dentro da sinagoga. O mal pode também estar dentro da igreja. O mal, quando ele ingressa na igreja, se dá através das pessoas que lá estão. Deus está sempre presente. Deus é Deus. No sacrário, o inimigo não toca, porque ele sabe que Deus é Deus. Mas no dia a dia, o inimigo pode nos atrapalhar, como estava atrapalhando a vida daquele homem que, de um modo ou de outro, se abriu à obra do Altíssimo. Isso se dá das mais diferentes maneiras. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, dentro da igreja, pode ser que exista uma pessoa que simplesmente está fiel aos seus vícios, e isso é obra do maligno na vida daquela pessoa. Na igreja, podemos também encontrar alguém que usa a sua língua não para louvar a Deus, mas para mais observar a vida dos outros e criticar os outros. Na igreja, nós podemos encontrar alguém que, através dos seus olhos, está sempre observando se o outro está bem vestido, mal vestido, se assim foi assado, e separar as pessoas pelas aparências. E nós sabemos que Deus não julga ninguém pela aparência. Na igreja, nós podemos ter alguém que aproveita de todos os benefícios daquilo que, através da celebração, nós temos, mas simplesmente não deseja participar em nada para que a gente continue a alegria e a beleza dessa mesma celebração. Na igreja, pode existir que alguém, ouvindo como vocês estão me ouvindo nesse momento, simplesmente esteja mais preocupado com a eloquência ou com a beleza de palavras difíceis que vão ser ditas, do que com aquilo que deve captar para ver sua vida transformada. E com isso, ao invés de nós bebermos a fonte de Deus, nós nos separamos do Senhor. Ao invés de vivermos o culto que Jesus deseja que vivamos, podemos viver um profundo farisaísmo. E ao invés de alimentarmos dentro de nós o Espírito de Deus, a gente pode alimentar, sem que percebamos, o espírito do maligno, porque o maligno ingressa em nós de forma sorrateira e age fora de nós
através daquilo que nós pronunciamos. Afinal de contas, a gente só dá aquilo que a gente tem. Quem tem Deus, dará sempre Deus para as outras pessoas. Quem tem o inimigo, faz com que a presença desse inimigo se manifeste através do seu comportamento. A Escritura nos diz isso por diversas vezes, e nós sabemos que o inimigo sempre buscou atrapalhar a obra de Jesus, e é ele que, através de outros, que afinal de contas foi Anás e Caifás, dois homens religiosos que, maquinando contra Jesus, o colocou na cruz. Falava de Deus, é verdade, mas viviam como se Deus não existisse. Pronunciavam a palavra de Deus externamente, mas o seu comportamento, daqueles dois homens, como eu disse, não apenas ludibriou a figura de Judas Iscariotes, que acabou caindo na armadilha do dinheiro que eles deram para ele, mas também eles próprios abandonaram Judas à própria sorte e se alegraram, juntos com aqueles que haviam vendido seu país para o antigo povo romano, e assim, desse modo, conseguiram levar Jesus para a cruz. Voltemos, portanto, à sinagoga. Jesus está ali diante de todos, e aquele homem perturbava, e aquele homem gritava contra Jesus, e aquele homem dizia blasfêmias contra nosso Deus e nosso Salvador, estava ali na sinagoga. O que é que Jesus faz? Simplesmente Jesus afasta daquele homem que está perturbado a desgraça que ele havia tomado para a sua vida. Jesus tira daquele homem aquele espírito maligno que o fazia olhar sempre tudo da forma mais péssima possível, que fazia com que ele não pudesse respirar com tranquilidade, que mexia com o seu corpo, que fazia com que os seus ouvidos estivessem sempre abertos àquilo que de ruim os outros diziam, que fazia com que aqueles homens enxergassem, com que aquele homem enxergasse apenas o que era ruim. Deus, portanto, Jesus, tira daquele homem o mal que existia dentro dele. E quando a obra do diabo sai do seu coração, aquele homem vai viver uma profunda paz em Deus. Aquele homem vai olhar o mundo com os olhos de Deus. Aquele homem vai viver a graça e a bênção de Deus em sua vida. Ele vai estar totalmente livre para servir a Deus, para conviver com os seus de uma forma equilibrada e, ao mesmo tempo, aquele homem finalmente vai poder louvar a Deus ao invés de blasfemar contra Deus. E esse louvor de Deus o fará enxergar tantos outros homens e mulheres que necessitam da sua vida, os que estão mais próximos, os que são invisíveis na sociedade, os mais empobrecidos, e a sua vida vai ser um constante hino de louvor, não apenas por aquilo que ele prega, mas também por aquilo que ele pratica. Eis a grande graça, quando nós, verdadeiramente abertos à obra de Deus, nos sentimos envolvidos pela graça do Altíssimo. Eis a grande bênção dada para nós, quando reconhecendo as misérias que praticamos ou que estão dentro de nós, quando tomamos uma decisão de vida definitiva por causa de Deus. Senhor, agora somente o nome que eu desejo proclamar em minha vida, e o nome que eu desejo proclamar é o nome do Senhor. Senhor, de minha boca não sairá blasfêmia pelo palavrão que eu digo, pela desgraça que desejo contra o outro, por aquilo que muitas vezes de mal eu pensei contra meu irmão. A partir de agora, pacificado pela sua graça e pelo seu perdão, eu desejo viver como uma pessoa renascida pela força do amor. Senhor, como discípulo seu, eu desejo verdadeiramente manifestar esse discipulado pelo bem que eu posso praticar na vida daqueles que suplicam pela minha presença, ou talvez por alguma coisa que eu possa ajudar. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, nós sabemos, mandou aquele homem de volta para casa. E quando aquele homem, renascido naquele tempo pela presença do Senhor, que agora ele havia comungado pela graça alcançada em sua vida, quando ele volta para casa, vai ser diferente. Aquilo que ele fazia de ruim, aquilo que ele usava de ruim, aquilo que
muitas vezes ele escolheu de péssimo para a sua vida, agora havia se transformado em graça. E aquele homem foi viver junto aos seus, com a paz que somente Jesus pode nos dar, com a graça que somente Deus pode ver manifestada em nossa vida. E assim, aquele homem se transformou verdadeiramente em templo onde habitava o Espírito Santo, porque é isso que nós somos. Nosso corpo é o templo onde habita o Espírito Santo. E de tantos lugares maravilhosos que Deus podia escolher nesse mundo para habitar, Ele escolheu o mais belo de todos. E esse lugar é o meu interior e o seu interior. Deus escolheu habitar dentro de nós, porque nos ama, porque nos quer, mas não existe possibilidade de nós servirmos a dois senhores, somente a um. E que a gente naturalmente sirva sempre aquele que é verdadeiramente causa da nossa alegria, causa da nossa história. Meus irmãos e minhas irmãs, concluindo, o Evangelho nos coloca diante de nós mesmos, e através de uma revisão de vida, através da graça que deve existir no mais profundo da nossa vida e da nossa alma, colocando o espelho diante de nós mesmos, nós temos que nos perguntar: meu Deus, o que farei para você vir? Meu Deus, o que farei para, estando no tempo e também no grande tempo que é o mundo onde eu vivo, eu vou manifestar a sua graça? Me ensine como. E de um modo especial, meus irmãos e minhas irmãs, hoje, na oração do Pai Nosso, e na oração do Pai Nosso que nós rezamos diariamente, que a gente não esqueça o final do Pai Nosso, mas livrai-nos do mal. No original está, Allah nos avó tu poderu, ou seja, mas livrai-nos do maligno, ou seja, esse mal, é na verdade o espírito de mal que pode existir. No final do Pai Nosso, Jesus suplica, e nos ensina: mas livrai-nos do maligno, mas livrai-nos do diabo, e tantas vezes nós ouvimos a Escritura: sede sóbrios e vigiai, vós, o adversário, o demônio, anda ao redor de vós como leão que ruge, buscando a quem devorar. Resistir firmes na fé. É pela fé que nós caminhamos, e é pela caridade que nós abrimos as portas do céu. Que a graça desse domingo nos faça rezar o Pai Nosso, de uma forma solene, forte e definitiva, pedindo que Deus lave em nós aquilo que de menos pode existir, e cada um de nós conhece a si mesmo, porque coração humano é terreno onde ninguém pisa a não ser o seu próprio dono. Porém, enxergando aquilo que de menor existe, não queiramos nos comprometer com isso, mas com a graça de Deus, que é abundante e nos liberta e que nos dá a possibilidade de uma vida nova, como nós ouvimos no Evangelho de hoje. E meus irmãos e minhas irmãs, apenas para concluir, se me permitem, já que a gente estava falando, de igreja, de pessoas que podem estar na igreja, pode ser eu, pode ser você, então vou contar uma história, que talvez, nos faça, que nos coloque diante do próprio espelho, para que a gente enxergue quem nós somos e talvez as possibilidades que temos de uma vida nova. É um pouco negativa, mas eu acho que serve para nós todos. Uma senhora morava janela com porta da igreja que ela frequentava, mas era uma pessoa que estava sempre na janela olhando a vida dos outros. Era alguém que ia para a igreja, mas o comportamento era péssimo. Era alguém que louvava a Deus, mas que amaldiçoava os seus irmãos. Pois bem, aquela senhora ficou doente, e por ter ficado doente, como morava diante da porta da igreja e conseguia enxergar lá o sacrário, ela chegou ao padre e disse: padre, eu estou doente, eu gostaria de lhe pedir um favor. O senhor sabe, eu sou de comunhão diária, eu gostaria, se possível, que o senhor viesse até aqui
todos os dias para me dar a comunhão. O senhor se importa de fazer isso? E o padre disse para ela: minha filha, não é necessário que eu venha aqui todos os dias lhe dar a comunhão. Basta que daqui da janela onde você fica o tempo todo, você lance a sua língua, passe pela rua, e sua língua vai chegar até a porta do sacrário, vai virar a chave, você comunica a hóstia que eu vou deixar lá, e depois você recolhe a sua língua dentro de sua boca. A história pode ser terrível, mas nós precisamos enxergar verdadeiramente o que somos, porque como nós enxergamos o outro também nos enxerga. Quiçá Deus nos dê a possibilidade de começar tudo outra vez, pela beleza da palavra, pela graça daquilo que nos foi dado, e ao mesmo tempo por aquele que deseja habitar dentro de nós, pela força do Espírito Santo e pela Eucaristia. Que assim seja.